Olha, qual o pior título do Tesouro IPCA para você investir hoje? Eu sei que possivelmente você já viu que o Tesouro IPCA+ está com taxas muito altas, só que por trás dessas taxas podem haver aí algumas ciladas, algumas armadilhas dependendo do teu contexto, e nesse vídeo eu vou te explicar quais são essas armadilhas, qual que é o pior Tesouro IPCA para ti e qual que é o melhor também. E mais do que isso, eu vou te ensinar a entender qual é o melhor e qual é o pior, que você possa tomar melhores decisões de investimentos para preservar e multiplicar o seu patrimônio e não cair em armadilha, porque elas acontecem no mercado. E aí, para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como é que funciona o comportamento do Tesouro IPCA+. Se você não sabe como um Tesouro IPCA+ se comporta no dia a dia, você pode correr um risco bem grande de perder bastante dinheiro. E para te explicar o comportamento, entenda aqui que o Tesouro IPCA+ é um título do tipo híbrido. Como assim híbrido? Ele tem uma parcela da sua rentabilidade prometida pós-fixada, que é o IPCA. A gente não sabe qual vai ser o IPCA entre hoje e a data de vencimento do título. Então isso aqui a gente vai ficar sabendo posteriormente. Então é pós-fixado. E a outra parcela dele é pré-fixada. Você sabe exatamente nesse momento que se você investir no Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, você vai receber IPCA mais 7,43%. Esse 7,43% é a parte pós-fixada. Então ele é híbrido, né? Ele não é só pós-fixado como o Tesouro Selic, que rende exatamente 100% da taxa Selic entre hoje e o futuro, e a gente não sabe qual vai ser a taxa Selic entre hoje e a data de vencimento do título, e também não é só pré-fixado como os títulos pré-fixados, como por exemplo com vencimento em 2035, que rende 14,5% ao ano. Além disso, ele tem outra grande característica única, que é o prazo de vencimento. Como você pode ver aqui, o título pré-fixado mais longo vence em 2035, enquanto os Tesouro IPCA, com exceção do 2029, todos rendem em prazos maiores, 2040, 50, 45, 60. E um ponto essencial de você entender é que quanto maior for o prazo de vencimento, ou seja, quanto mais longo for o título, mais arriscado ele vai ser no curto prazo. O com vencimento em 2029, há um ano estava cotado a R$ 3.200. Agora está cotado a R$ 3.269, ou seja, subiu mais ou menos 2%. E nesse mesmo período, a taxa dele oscilou pra caramba. Ela saiu de 5,44 na parte pré-fixada para 7,43. Até por isso a performance desse título foi ruim. Por quê? Porque quanto mais sobe a taxa em um determinado período, mais cai ou menos sobe o preço desse título. Existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa. Então, pegando o exemplo aqui de um título com vencimento mais longo, o com vencimento em 2035, esse que não está mais disponível para compra no Tesouro Direto, sim para resgate, então teve gente que comprou no passado. A taxa cresceu pra caramba no último ano, saiu ali de menos de 6 para 7 e muito, e o preço caiu 7% nesse período. Isso é o que é chamado de marcação a mercado, e nesse gráfico aqui do site Clube dos Poupadores dá para ver bem, né, que quanto mais a taxa sobe, mais cai o preço aqui em azul, e que recentemente nessa pernada aí de alta da taxa, o preço ficou bem para baixo. Aqui no caso do título com vencimento 2050, que por acaso está num preço inferior a 2020, bem inferior, que é chamado de marcação a mercado. O preço do título ele é constantemente marcado a mercado e quanto mais crescer a taxa, menos vai andar ou mais vai cair o preço. Esse é um dos fatores importantes para você considerar, mas isso por só não significa que o título com vencimento mais longo, como 2050, é pior do que os outros. Eu vou trazer aqui uma forma de você entender para a sua realidade qual é o melhor e qual é o pior. Claro, tentar fazer isso de forma didática, te explicando aqui, com exemplos diferentes, de diferentes situações, para você conseguir se identificar com a sua situação e conseguir entender qual é o melhor ou qual é o pior para ti. Agora, se você quiser uma resposta mais feita sob medida para ti, para a tua realidade, uma forma de ter isso e também de fazer com que você tenha que se dedicar menos tempo ao cuidado com seus investimentos, para que você tenha mais segurança na hora de tomar decisões, é ter um profissional bom te ajudando do teu lado. Ter um bom consultor. É isso que a gente faz do Clube do Valor. Somos uma empresa de wealth, atendemos mais de 2.500 famílias, quase 4 bilhões de patrimônio sob gestão. E você pode conhecer o nosso trabalho se você já passou ali dos 250 mil, 500 mil, primeiro, segundo, quinto, 10º milhão, de forma gratuita. E ter uma primeira entrega gratuita, uma sessão de consultoria, caso você seja selecionado, após preencher um rápido formulário que você pode preencher agora, apontando o seu celular para o QR Code que está na tela, ou apertando aqui no primeiro link na descrição. Então, você gasta aí uns 30 segundos preenchendo seus dados, a nossa equipe vai analisar as suas respostas, vai te ligar, fazer uma triagem rapidinha, ter uma conversa bem rápida e eventualmente te oferecer
uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimento. A sessão que o Fernando teve recentemente e comentou que o atendimento foi fantástico, com uma linguagem simples, que ele tem 10 anos de mercado e ainda assim a análise gratuita, essa primeira parte do trabalho, somou muito para ele. Bom, dito tudo isso, vamos lá para a parte prática de como escolher o melhor título. E a primeira pergunta que muitos fazem, que você deve fazer é: qual tipo de título eu escolho? O com pagamento de juros semestral ou o sem pagamento de juros semestral? Você pode ver que tem 3 opções de Tesouro IPCA+, com juros semestrais e 3 opções sem. E qual a diferença deles, Ramiro? Qual é o melhor? Bom, a diferença é bem simples e o nome indica, né? Algum deles pagam juros semestrais e os outros não. Os que pagam juros, eles têm um ponto positivo, que é de trazer uma previsibilidade na geração de fluxo de caixa, mas tem um ponto negativo, que é o seguinte: esse fluxo de caixa, esse cupom que é pago semestralmente, ele vai tomar ali a mordida do leão, né? A gente tem que estar sempre contribuindo com o nosso governo, que usa tão bem o nosso dinheiro. Isso vai te fazer entrar um valor líquido menor na sua conta. Já o sem juros semestrais, ele vai pegar aquela rentabilidade ali pré-fixada e vai aplicar ela sobre o próprio título, como se ele estivesse automaticamente reinvestindo os dividendos para ti. Isso cria um efeito bola de neve maior no longo prazo. Então, se tu tá pelo jogo do longo prazo, se tu não tá vivendo de renda, o melhor é o sem pagamento de juros semestrais. Bom, dito isso, se você pensou, beleza, meu prazo é mais longo, ok, então o que eu faço agora? Escolho com a melhor taxa, com a menor taxa? Bom, se você entendeu que o teu prazo é mais longo, aí tu precisa analisar uma questão que é a curva de juros. Atualmente, a gente vive um fenômeno diferente do habitual. A gente vê títulos com menor prazo, né, o 2029, 2035, oferecendo uma taxa maior do que em títulos com prazo mais longo. Usualmente não é assim que acontece. Usualmente, quanto mais longo o prazo, maior é a taxa de juros prometida, porque existe mais risco no prazo mais longo. O mercado financeiro, ele costuma trabalhar com um tripé, que são 3 fatores importantes, que é a rentabilidade, segurança e liquidez. Então, quanto menor a liquidez que você tiver e quanto maior o prazo de vencimento de um ativo, ou seja, quanto mais volátil ele for, maior tende a ser a rentabilidade. Aí está vendo um momento diferente, um momento que é chamado de inversão de curva de juros, por isso os títulos mais curtos estão pagando mais. Aliás, essa inversão da curva de juros é literal, né? Se tu olhar a expectativa de juros para o futuro da economia, pode ver que um ano atrás a curva funcionava assim, pintado em roxo. Era esperado que os juros cairiam no curto prazo e depois aumentariam no longo. E agora, é esperado que eles vão aumentar bastante no curto e seguir altos no longo. Só que calma, isso não significa também que, olha, o melhor é o 2029, é o 2035 e dane-se. Não, por quê? Porque por trás daquela taxa que está ali na plataforma do Tesouro Direto, que muitos não veem, é que a taxa líquida de imposto de renda, ela tende a ser maior para você, investidor, em títulos mais longos. Em outras palavras, se você comprar hoje um título pagando, sei lá, IPCA mais 7,34% ao ano, não é isso exatamente que vai cair no teu bolso. E aí, caso você esteja pensando, como assim? Tá lá no site do Tesouro Direto, tem uma pegadinha, qual é a pegadinha aqui? Então, eu vou calcular aqui contigo, tá? Se a gente pegar uma taxa de 7,43 mais IPCA e projetar um IPCA de 5,58 ao ano, foi o IPCA médio aí dos últimos 20 anos, a gente vai ter um retorno de 13,4. Se a gente pegar um título que vence em 4 anos, isso significa um retorno total de cerca de 65%. Como a gente está investindo por um prazo maior do que 2 anos, é 15% de alíquota de imposto, o que significaria um retorno de 55%. Anualizando, ele cai para 11,7% em vez de 13,4%. Tirando o IPCA, ele cai para 5,8% líquido no seu bolso. Agora vamos fazer essa mesma conta com um título que vence em 2040, ou seja, tem um prazo bem mais longo, um prazo de 15 anos e uma taxa ali na plataforma do Tesouro Direto menor. Está com uma taxa de 7,27% ao ano nesse momento, na parte pré-fixada. Vamos considerar a mesma inflação projetada, fazer a mesma conta. Como o prazo é maior, o retorno total nominal é muito maior. Só incide o imposto no resgate daqui a 15 anos, considerando aqui que você vai manter esse título até o vencimento. Pagou lá um calhambaço de imposto, o líquido cai para 464%, anualizado isso dá 12,24% ao ano. Descontado essa mesma inflação projetada, sobra 6,3% ao ano. E nesse momento, entendendo essa relação entre antecipar ou não antecipar imposto, você deve estar pensando, poxa, Ramiro, então entendi. O pior é o 2029 e o melhor é o 2050, porque o 2050 deve render mais, não deve? E sim, ele deve. Ele rende mais, tá? 7,24% ao ano, tira o imposto ali, compõe por 25 anos, caramba, rendeu pra caramba, tá? Tirou uma paulada ali pro governo, que nem sei qual vai ser daqui a 25 anos.
nos sobrou 6,58 acima da inflação. Só que a resposta não é simples assim. Não, a resposta não é que o 2029 é o pior, esse é a cilada, fuja dele, e bom mesmo é o 2050. Esquece, tá? Não existe resposta universal no mercado financeiro e agora vou te ajudar a entender qual é o melhor para a tua própria realidade, trazendo exemplos reais de clientes reais que a gente atende aqui no Clube do Valor. E o primeiro exemplo aqui, esse aí, cara, eu fico indignado, sim, com casos assim, mas que acontecem, infelizmente acontece. É exemplo de um pessoal um pouco mais velho. Aqui eu vou contar a história de uma senhora de 70 anos que chegou no Clube do Valor por intermédio do seu filho, 45 anos, que nos acompanha aqui. Ele mostrou a carteira da mãe dele e, cara, ela tinha Tesouro IPCA+, vencendo em 2050. Isso mesmo, uma senhora de 70 anos investindo num título que vai vencer daqui a 25. Quando ela tiver 95, correndo um risco gigantesco no curto prazo dela perder bastante dinheiro caso essa taxa aumente, que foi o que aconteceu, tá? Porque ela não comprou esse título agora, ela comprou faz 2 anos, tendo tido aí uma perda relevante em termos nominais. Por que uma senhora de 70 anos estava com esse título? Porque esses títulos mais longos, se vendidos por fora da plataforma do Tesouro Direto, por um assessor comissionado, são os que mais pagam comissões. Por isso tem muita gente mais velha, com títulos muito longos, pagando uma babilônia de dinheiro de comissão para o seu assessor, sem saber, pessoas sendo induzidas ao erro. Por isso que eu tenho pavor modelo de commission-based, em que você paga uma comissão que você nem sabe para quem está te ajudando a investir, e é por isso que o Clube do Valor presta o serviço de forma fee-based, né? Uma taxa que tu sabe qual é, tu sabe quanto tu está pagando. E um ponto, tá, antes de ir para o segundo exemplo, é que não é necessariamente ruim comprar título público por fora do Tesouro Direto. Tu economiza ali a taxa do Tesouro Direto. Mas a gente vê muita gente mal intencionada colocando um spread, te vendendo uma taxa menor do que a de mercado, porque esse spread vira comissão. E essa comissão fica muito grande quando tu vende um título por longo prazo. Segundo exemplo, vamos lá. Tu tem um plano de médio prazo. Tu vai dar uma entrada num imóvel, tu vai fazer uma viagem, ou até mesmo tu não é o cara mais tolerante ao risco do mundo. Atende vários clientes com essas características, planos de médio prazo, desejo de gastar o dinheiro daqui a alguns anos, ou até mesmo baixa tolerância ao risco. Nesse caso, esquece querer ganhar um pouquinho mais no título mais longo, que esse ganho de um pouquinho mais é a custo de um risco maior, de uma volatilidade maior. Nesse caso em que tu vai precisar, por exemplo, gastar o dinheiro daqui a 4 anos, não tem. É Tesouro IPCA+ 2029, é o menos volátil, é o mais seguro. Pegar um exemplo, o cara comprou o 2035 em 2013, pagou R$ 922. Se ele tivesse que resgatar essa grana 3 anos depois, ele teria vendido esse ativo por 652, teria perdido tipo 30%. Então nesse segundo caso aqui, de alguém que não é tão tolerante ao risco, ou de alguém que tem um prazo mais médio para os seus objetivos, tem que ser um título mais curto. E o terceiro caso é de quem tem um prazo realmente longo. Um jovem tem 30 anos, vai trabalhar bastante, não pretende parar de trabalhar, só pretende conquistar a liberdade financeira. Ou mais, nasceu o filho e quer dar uma aplicação para o filho. Nasceu meu filho, eu quero aplicar R$10 mil para ele. Bom, nesse caso aqui, a gente vê espaço para os títulos mais longos, porque a gente vê mais espaço para tolerar risco, a gente vê mais espaço para volatilidade, e aqui sim, o melhor pode ser o vencimento 2050, 2055, 2060. Então é assim que a gente avalia qual é o melhor e qual o pior Tesouro IPCA+ para os nossos clientes, sendo que aqui no clube a gente usa inclusive uma outra estratégia chamada estratégia da escada de vencimentos. A gente combina essa aplicação em renda fixa com títulos públicos e também privados que costumam pagar mais do que o Tesouro IPCA+, com uma estratégia de diversificar prazo de vencimento, que é algo que eu posso explicar em mais detalhes em um outro vídeo. Se for do teu interesse, deixa um comentário aqui. Podemos te explicar pessoalmente numa reunião com um especialista aqui do clube. Se você for apto, basta apertar aqui para um rápido formulário que a gente vai te contatar. Ou se você quiser seguir aqui no YouTube, me assistindo, aperta aqui para assistir um vídeo bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.